casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nesta temporada, a varanda está aberta. Vamos falar sobre assuntos que conectam, fortalecem e inspiram a comunidade brasileira fora do Brasil. Então puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. Mas antes de mais nada, já vai deixando o like. É importante, gente, clicar no sininho, compartilhar, se inscrever no canal, porque como vocês sabem, essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a própria comunidade. E isso ajuda demais o YouTube a entender que este conteúdo é relevante, que merece ser distribuído. Então, o O de Casa conta com seu apoio. Isso mesmo, e não podemos esquecer da nossa apoiadora mestre, a Marina Vieira. Então corre lá, Marina Vieira Consultoria de Estilo e Produção de Moda, no Instagram dela, @Mavieira Consultoria. A Mavieira tem um trabalho incrível de análise de coloração pessoal, essa análise pela qual nós já passamos, e ela ajuda demais a descobrir as cores que valorizam, né, a nossa beleza natural e ajuda a escolher roupas, maquiagem, enfim, todos os acessórios torna a nossa vida muito mais fácil, né? E a gente acerta logo de cara, então super recomendo o trabalho da Mavieira. Ô Fê, e você sabe das dificuldades que é para estudar fora do Brasil? Esse é um tema que a gente acha que é só fazer as malas, se inscrever numa faculdade e voar, né? Não, mas não é. E olha, eu vou dizer para você como é diferente o sistema de ensino aqui. Eu vejo pelos meus filhos, né, que estudam, é completamente diferente do Brasil. E eu acho que nós brasileiros deveríamos fazer um curso para entender toda essa sistemática, para poder navegar melhor, né? Porque vou te falar, eu demorei assim para entender. Como que funciona, é muito diferente, assim, e o pensamento, a lógica por detrás é muito diferente, então eu acho que esse assunto é super relevante. Não, total. É total, né, Fê? E a gente está falando aqui das crianças, né, das nossas crianças, das dificuldades delas, mas os adultos também passam por algumas questões quando decidem estudar fora, né? Então fala pra gente aí, quem é essa pessoa? Não, a gente tem que chamar alguém que é entendido do assunto para explicar pra gente, né? Explicar pros brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos como que funciona o sistema aqui. Então hoje a gente vai conversar, nós vamos falar com o Juliano sobre a preparação e até as oportunidades que aparecem pelo caminho, né, do estudante. Então, ele é um brasileiro que fez de ser brasileiro a sua profissão. Juliano, seja bem-vindo ao O de Casa. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Clarissa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha! A gente está super ansioso, cheio das perguntas. Vai ser um bate-papo legal, né? Sim, seja bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Então, para começar, você já é nosso ouvinte, nosso podcaster, né? A gente sempre começa o episódio tentando conhecer um pouco mais do convidado através da sua playlist, né? Então eu queria saber de você, o que você trouxe pra gente? Hoje eu trouxe pra gente aqui uma música que eu acho que é um clássico, muitos brasileiros já a conhecem, que é uma música do Tim Maia, O Descobridor dos Sete Mares. Essa música teve uma regravação também do Lulu Santos, bem conhecida. Eu acho que essa música representa bastante muitos de nós aqui, essa vontade de conhecer o que é novo, descobrir o que é novo. Ao mesmo tempo, a letra traz alguns lugares icônicos no Brasil, canônicos, né? Então tem essa alegria da batida da música, o brasileiro é reconhecido pela nossa alegria, por sermos extrovertidos. Eu acho que é uma música boa que representa o que nós somos e que estamos fazendo aqui nesse país, descobrindo, desbravando, ao mesmo tempo que trazemos essa alma brasileira. Acho que fala muito do estilo aventureiro do brasileiro, né? Descobridor dos sete mares. Exatamente. Acho que todos nós, né, tem aquela história. Uma luz me guia, me ilumina, né? Nós não estamos sozinhos, algo está guiando, iluminando a gente. Tantos percalços nesse caminho por quais todos nós passamos, mas sempre tem alguma coisinha lá ajudando, né? Não sei se é essa alma de ser brasileiro, alguma outra força aí, sempre tem algo iluminando, guiando os nossos passos para dar tudo certo, e no fim, sempre dá tudo certo, né?
E você sabe que nós conversamos com uma italiana que faz um trabalho de busca da família, dos ancestrais, né, para conseguir cidadania italiana e tudo mais, e ela falou uma coisa muito interessante, que o Brasil, ele é uma nação nova, né, em relação ao resto do mundo, e existe na alma brasileira essa vontade de saber mais sobre essa história, sabe, assim, de descobrir de onde veio, né, como tudo começou, porque essa informação, ela tá meio que espalhada no mundo, porque como ele é um país criado, né, a partir da imigração, assim como nos Estados Unidos, isso move os brasileiros a buscarem essas respostas até inconscientemente, né? Então faz muito sentido, eu acho, que a música traduz esse sentimento, né? Então, Juliano, mas a gente está curiosa para saber como você chegou aqui, onde que você está morando agora, né? De onde você é e o que te trouxe para cá, para os Estados Unidos. Conta um pouquinho da sua história. Tá, vamos lá, é uma história que vou tentar resumir 13 anos em um. Então, como eu já dei a dica, né? Faz 13 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu sou lá do Brasil, do interior do estado de São Paulo. A cidade chama São Pedro, fica perto de Piracicaba, se alguém já ouviu falar em Piracicaba. Sim. É uma cidade grande, referência pra gente. Puxa lá. O R, né? Isso, exatamente. É o que eu sempre brinco, Fernanda. Porta. Exato. Piracicaba é conhecida por ter muito caipira, né? Por ser uma cidade bem caipira no Brasil. Para mim, é referência de cidade grande, para você ter uma ideia, em comparação, quanto mais, né, caipira, esse tipo de cultura tem na minha cidade, que para mim, Piracicaba é cidade grande. Então, nasci e cresci lá, no interior de São Paulo, estudei letras na Universidade Federal de São Carlos, e com letras a gente trabalha com o ensino de idiomas, e apareceu uma oportunidade, depois que eu tinha me formado, lá em 2012, para ser professor assistente aqui nos Estados Unidos, assistente de aula, na verdade, né? O português é uma língua um pouco pequena nos Estados Unidos, então eles não tinham tantas pessoas formadas, então precisava contratar esses professores para virem serem assistentes em sala de aula. É um programa do governo americano, Fulbright. Então eles fazem todos os anos esse processo. Foi um processo longo, 9 meses, desde quando eu comecei a minha inscrição, pelas entrevistas, até ser a carta de aceite, até vir começar a trabalhar nos Estados Unidos. Então, em 2012 eu vim para cá, já tinha feito todo o processo, fui aceito na Universidade da Geórgia e trabalhei como assistente de ensino de português lá no ano letivo de 2012 e 2013. Daí, nesse ano, eu ajudava com mesa de conversação, eu era assistente em sala de aula, corrigia a tarefa, fazia atividade de carnaval, atividade de festa junina, todas as atividades culturais que nós somos acostumados a ver aqui nos Estados Unidos, né? Eu ajudava a organizar, fazia passeio com os alunos, visitava um restaurante, fazia workshop de poesia, de leitura de música. Terminei esse processo, a universidade fala assim, olha, Juliano, por que você não continua, faz o mestrado aqui na Universidade da Geórgia e você dá aula nesse meio tempo? Porque você dando aula ajuda a cobrir a tuition, a mensalidade, e você faz o mestrado. Eu falei, olha, é ótimo, porque nós sabemos que bolsa para estudar, e é uma coisa que nós já vamos falar daqui a pouquinho, é difícil. Eu falei, tá aqui a oportunidade que eu quero, estudo, e consigo meu diploma, exato, e ganho experiência profissional, exatamente, Fernanda. Foi assim no mestrado, terminei o mestrado, Juliano, por que você não continua no doutorado? Falei, continuei no doutorado, a mesma coisa, e eu pensando, gente, olha que bom, vou ter um diploma dos Estados Unidos, né, um PhD pelos Estados Unidos, porque querendo ou não, a gente tem que reconhecer, esse país tem muitos problemas, mas ainda assim, educação que uma pessoa consegue nos Estados Unidos é muito valorizada. Então, eu estava pensando profissionalmente, vou atrás do que é melhor para mim, a oportunidade apareceu, uma coisa levou até outra, me formei no doutorado em 2020, no temido ano da pandemia, mas um pouquinho antes do lockdown, de tudo fechar, eu recebi o convite para fazer uma entrevista na Universidade de Chicago, né? Fiz o processo, fiz a entrevista, fui contratado e estou aqui em Chicago desde então. Então, hoje em dia eu moro em Chicago, mas foi um processo aí de 13 anos que eu resumi, tentei ser o mais breve possível, mas estou aqui hoje em dia em Chicago, pertinho de vocês. Então, 4 horas daqui de Michigan. Você resumiu, mas eu acho que disse tudo, viu? Porque é uma bagagem super grande, né, na área da educação.
E aí eu fico pensando assim, por que você acha que falar sobre isso nesse episódio, falar sobre como estudar fora para o adulto, né? Por que você acha que isso é relevante para a comunidade brasileira? Clarissa, porque, olha, primeiro de tudo, eu sou profissional de educação, não poderia ser de outra maneira. Eu sou um grande defensor de que a educação pode abrir umas portas para as pessoas que elas nem imaginavam que seriam possíveis. Eu sou uma testemunha viva disso. Falei para vocês de onde eu vim, lá do interior, que uma cidade de Caipira é cidade grande para mim, chegar onde eu cheguei hoje em dia, né, que a Universidade de Chicago é considerada uma das melhores que tem no mundo, né, mano? Então, estou bem feliz de poder falar isso, porque era uma ideia que eu nem sabia que existia. E muitos de nós que estamos aqui nos Estados Unidos, ou muita gente do Brasil aí que está assistindo a gente agora, que tem essa vontade, acha que é difícil, acha que é muito caro, e realmente é caro, mas existem algumas outras maneiras, como eu falei para vocês. Eu tive bolsa. Então, isso é importante porque as pessoas podem saber que realmente é possível. É uma coisa que eu não sabia que poderia ser, mas eu estou aprendendo com o Juliano, que ele já passou por isso. A experiência de cada pessoa não vai ser exatamente a mesma, mas pode ser muito similar. As pessoas podem ver, olha, não sou a única pessoa passando por esse tipo de dificuldade nesse momento. Tem alguém que já passou por isso e deu certo lá na frente. Então, e eu não estou no fim da história, mas alguém que está lá atrás de onde eu estava pode ver, se inspirar, sentir vontade. Não, eu acho que é fácil, dá para ir atrás. Agora é a hora que eu vou buscar me especializar em algum campo, me profissionalizar em alguma coisa, conseguir uma formação que eu nunca tive oportunidade de fazer no Brasil. Agora que eu estou nos Estados Unidos, talvez seja a hora de fazer isso. Então, talvez as pessoas possam aprender dessa maneira. Entendi. E eu, Juliana, eu vou trazer assim uma situação e aí você, porque eu acho que isso pode ajudar as pessoas a entenderem o caminho, né? Então vamos supor, aqui em Michigan, muitas pessoas, muitos brasileiros, vou dizer que assim, mais de 90% dos brasileiros que estão aqui em Michigan, eles estão por causa da indústria automobilística. Então, as famílias vieram para cá porque ou o marido trabalha ou a esposa trabalha em automotiva ou então em fornecedores, e acaba que aquele que está trabalhando, ok, está lá, né, na sua função tal, e quem está acompanhando precisa se reinventar, né, porque, enfim, independente da profissão que a pessoa tinha no Brasil, quando chega aqui, você começa do zero, porque você precisa revalidar os diplomas e assim vai. Então vamos imaginar uma pessoa nessa situação, que ela chegou aqui, ela está acompanhando e ela precisa se reinventar. Quais são as opções, né? E a acessibilidade, porque, por exemplo, eu sei que as universidades aqui são muito mais caras, assim, é bem caro fazer um curso, mas como você disse, tem oportunidades, né? Então vamos imaginar esse cenário, o que poderia ser feito? Eu acho que a primeira coisa, Fernanda, que a gente tem que falar é a língua. Não dá para você querer estudar nos Estados Unidos sem falar inglês. E algumas pessoas que acabam chegando, a gente sabe que não falam bem ou vieram meio sem querer. O esposo, a esposa, eles já estavam preparados, eles sabiam que vinham há muito tempo trabalhando nisso. O parceiro, a parceira, acabou que veio junto e agora cheguei aqui, né? Então, primeiro de tudo é saber que o idioma vai ser um requerimento. Muitas das universidades, eles pedem que você comprove que você fala o inglês até certo nível, aí vai variar um pouquinho. Duas coisas que eu tenho que falar nisso. Primeiro, que o brasileiro cresce achando que não sabe falar inglês, que fala muito mal, que eu tenho vergonha de falar. Estudou a vida inteira, mas tem vergonha de falar porque acha que não vai falar perfeitamente. Nós temos que entender que, primeiro, é muito difícil que em alguma língua nós possamos falar tão bem quanto falamos o português. Vamos chegar muito bem, ser muito proficientes, mas o português, essa leveza de sentir cada palavra na alma, infelizmente não é para todo mundo, a menos que você tenha crescido bilíngue. Eu trabalho com ensino de idiomas, ensino português e espanhol, e as pessoas falam de qualquer jeito e conseguem se comunicar. E não é demérito, não. É importante, inclusive, você tentar e falar. Obviamente, a universidade talvez peça um nível um pouquinho mais avançado, mas primeiro todo mundo tem que saber. O inglês que você fala, muito provavelmente, é suficiente para muito que você pode fazer. Vai, mete a cara que vai ser legal. E então, assim, a pessoa tem que falar inglês, que é uma coisa que vai precisar. Eu não falo, e agora? Você pode fazer um curso à parte. Muitas
Igrejas oferecem esse curso, que é inclusive grátis em algumas comunidades, algumas universidades, community colleges, né? Eles oferecem esses tipos de cursos, ou um preço reduzido, ou inclusive realmente de graça, que algumas pessoas inclusive usam isso para conseguir uma carta que está estudando, para poder validar e... Qual que é a palavra? Passar limpo o status dela aqui nos Estados Unidos. Chega, às vezes, tem gente por quaisquer motivos. Tá em uma situação irregular, dela regulariza. Então, assim, a primeira coisa é vai, estuda, faz... Tenha certeza que você vai conseguir falar inglês no nível que é requerido pela universidade por onde você quer. A segunda coisa é ver qual é o requerimento de cada um dos programas que você vai estar estudando. E depende do lugar. Como eu falei, community college, que são essas universidades um pouquinho mais técnicas, um pouquinho mais curtas, elas talvez tenham um preço um pouco abaixo, né, do que de uma universidade que a gente chama de 4 anos, o 4-year college, que são essas universidades como nós temos a ideia de que nós temos no Brasil, né, e as community colleges seriam mais ou menos a ideia que nós temos hoje em dia das FATECs no Brasil. Não é exatamente a mesma coisa, assim, mas comparativamente talvez fosse a mesma coisa. E algumas universidades grandes inclusive, eles têm bolsas para as pessoas que estudam aqui, dependendo da renda da família anual, a pessoa pode ter um tuition, uma mensalidade zerada, existem projetos, programas de cada estado, isso vai variar de estado para estado. Eu sei que aqui em Chicago, algumas universidades, se a renda familiar total for abaixo de $75 mil, você não paga para estudar em algumas universidades. Obviamente, universidade particular vai te cobrar qualquer coisa, universidade estadual talvez tenha alguns incentivos do estado, isso vai de lugar para lugar, mas existem algumas que você consegue estudar completamente de graça, ou então trabalhar na própria universidade. Nossa! Desculpa, Clara. Não, é que eu ia perguntar. Então vamos lá. Então a gente tem 2 categorias, uma que é esse community college e a outra que são as universidades. Basicamente, a primeira tem 2 anos, né, de duração e as demais 4 anos de duração, certo? Sim. Uma vez que você tem interesse em ingressar em uma dessas, onde que você busca as informações? Que eu acho que eu, por exemplo, dei uma olhada nos sites, né, de community college. Vou dar um exemplo meu. Eu queria estudar inglês. Cursos de ESL, né? Então, tem também os distritos escolares oferecem de graça, né? A grande maioria. Eu fiz alguns e aí eu procurei um curso numa community college aqui, OCC, e aí tem todo um processo, você faz uns testes, né? Tem um teste no Duolingo e tananá e papapá. E aí eu fiz todos os testes e aí eles falaram assim para mim, olha, você não foi qualificada para fazer o ESL, porque deu uma nota maior. Então você pode fazer um curso do OCC. Eu falei, como assim fazer um curso? Você pode escolher um curso que você vai fazer. Aí eu olhei lá, falei, tipo assim, tinham vários cursos, né? Mas aí eu falei, nossa, eu vou fazer uma faculdade, é isso? Eu não tô entendendo, né? Aí tinha lá umas opções, aí eu fui ver os valores e aí é por crédito. Eu fiquei super confusa. Sim. Quanto que eu ia pagar realmente? Sabe assim? Aí no final acabei que eu não fui para frente porque eu não consegui entender as informações. Essa questão das informações, porque muda bastante para a gente as ideias que nós temos do Brasil de universidade para cá, né? Muitas universidades hoje em dia, Fernanda, eles estão oferecendo esses cursos avulsos, né? Para a comunidade, para quem quer aprender a avançar no idioma. E o que acontece muito, inglês, ESL, English como uma second language, muitas vezes eles partem do pressuposto que a pessoa não fala nada, então ele vai ensinar você o beabá para começar ali. Se você já tem um nível um pouquinho mais avançado, eles têm esses cursos de conteúdo, você vai estar praticando, mas em vez de ficar só fazendo exercício, mais de linguístico mesmo, de repetição, de ler um textinho, discutir, você vai estar discutindo temas da comunidade. Quais os problemas aí do Michigan, esse problema. Então você vai estar praticando por meio de um conteúdo um pouquinho mais avançado. Daí cada curso, né, é um número de créditos, aí varia de universidade para universidade,
tem universidade que conta 1, 2, 3 créditos, tem universidade que infla para 100 créditos. Esses créditos eles usam porque se você for fazer o curso, já que eu estou fazendo todos esses cursos, eu quero pedir um diploma na área, não sei, de literatura, porque você fez tantos cursos que a maioria dos tópicos ali, né, eram sobre literatura. Tá bom, você pode pedir, mas desde que você tenha, não sei, 3.000 créditos. Se cada curso que você fez tinha 100, então hoje em dia você tem 1.500 créditos, faltam mais, eu não sei a conta que eu estou fazendo aqui na minha cabeça, Tá. mas você tem que ter um número total de créditos de acordo com aquela instituição para poder configurar no final das contas o major, né, esse diploma, um minor no caso, mas minor sem major não tem como, você tem que ter o major primeiro para poder ter o minor. Então assim, varia de universidade para universidade, porque a gente tem que entender que nos Estados Unidos o sistema educacional é um pouco diferente. No Brasil, eu fiz universidade no Brasil, eu estudei letras. Então, desde o primeiro dia que eu entrei, coloquei os pés na Universidade Federal de São Carlos, todos os meus cursos eram voltados para a área de letras. Eu tive que fazer, acho que 3 optativas, mas todos os outros cursos eu não tive muita opção. Eles já estavam lá estabelecidos na minha grade, eu ia e fazia. Aqui nos Estados Unidos é mais ou menos escolha a sua aventura. Eu quero ter um curso em letras, um diploma em letras, né, que não existe aqui, seria em literatura só ou só em linguística, não tem essa ideia. Vamos colocar engenharia, química. Você tem que fazer alguns cursos que no total vão juntar. Então assim, o curso de Química 1, Química 2, Química 3 contam, da Engenharia 1, 2, 3 conta, mas ao mesmo tempo o curso de Bioquímica pode ser ao invés do curso de Química, porque varia, eu quero estudar Química mais voltado para a área biológica e a Clarissa quer estudar Química para a área de Engenharia, não sei. Então, nós dois vamos sair com o diploma em Química, mas os cursos que nós fizemos vão ser diferentes, desde que, ao final, eu tenho o mesmo número de créditos de cursos relevantes para aquela área que a Clarissa tem. Ficou claro? É um pouquinho diferente para entender. Não, ficou super claro. A minha dúvida agora, que agora você já me levantou outra dúvida. Como é que eu sei que cursos que eu tenho que fazer? Sim, exato, porque é uma coisa difícil realmente. É uma coisa difícil. Isso vai ser o advisor da universidade vai te ajudar. Então, uma vez que você esteja no college, eles têm, você pode procurar assim, a pessoa pode colocar no Google primeiro, Fernanda, para saber o que eu preciso para entrar na universidade, que é a pergunta da Fernanda ali de trás. Você procura lá, Universidade XYZ Admissions. Admissions, né? Admissions. E daí vai ter o que eles precisam. Geralmente, para aluno internacional, vai ter alguns requerimentos extras, que vai ter que comprovar não só o nível de inglês, mas geralmente eles pedem também para você comprovar a estabilidade financeira que você vai conseguir se manter durante todos esses estudos. Porque a gente tem que pensar que não é só pagar mensalidade, existe aluguel, existe a alimentação, existem os materiais extras que você tem que comprar para o livro. Um livro de texto nos Estados Unidos é $300, né? Então, assim, são custos que vêm junto dos estudos que não são somente esses. E daí, Clarissa, você tem que ver os requirements de cada curso na universidade. Se você for, e isso varia de universidade para universidade, é difícil falar exatamente. Então você vai lá na Universidade de Chicago, por exemplo, procura o curso que você quer e vai ter os requerimentos. Nos Estados Unidos é um pouco diferente também do Brasil, mais uma vez, que eles têm os core courses, que são os cursos base, que quase todos os alunos têm que fazer independente do major, do diploma que ele vai ter. Como eu falei, no Brasil, eu estudei letras do dia 1 ao último dia. Aqui nos Estados Unidos, você entra na universidade, você é aluno da universidade, não do curso. Então, o primeiro ano, geralmente, a gente vai fazer os core courses, que são os cursos básicos. Quase todos os alunos vão fazer um curso de história, quase todos os alunos vão fazer um curso de inglês, de língua estrangeira, de estatística, de química, independente do que ele vai querer estudar. É no segundo ano, tem aluno que já entra focado, no primeiro ano já sabe o que vai fazer, mas tem aluno que no segundo, na metade do segundo, no terceiro ano fala, eu vou declarar o meu major, declare a major, que dele fala, olha, pelos meus estudos, pelos meus interesses, eu vou querer me formar em engenharia química. Então, a partir do primeiro, segundo ano, ele vai começar a mudar os cursos dele para ganhar esse diploma. Que daí vai ser essa conversa que ele vai ter com o advisor. As universidades, eles disponibilizam esses conselheiros, né, que vão falar, olha, Clarissa, se você quer ter esse diploma nessa área, você tem que fazer esse leque de cursos aqui.
Aí você pode escolher, você vai ver a descrição de cada curso, qual se encaixa mais ao seu perfil e vai poder escolher aí. Cheguei no fim da universidade, 4º ano, ainda não me decidi. Fui fazendo um curso atrás do outro, e aí, o que acontece? Geralmente eles têm um diploma que chama Liberal Arts, que é um diploma mais aberto, mais abrangente. Exato. Essa pessoa faz um curso em tudo. Mostra que você tem um curso acadêmico, tem carreira acadêmica e um curso aberto. Fazer discussões em Liberal Arts. Posso trabalhar em qualquer área. Em qualquer área. Porque aqui também nos Estados Unidos tem essa, né? Varia muito depois das certificações que você tem. Não necessariamente porque você estudou literatura espanhola que você já sai formado para dar aula em literatura espanhola. Os distritos escolares, eles requerem uma certificação especial do Estado. Então, você pode ter estudado em qualquer lugar do mundo. Desde que você possa trabalhar nos Estados Unidos e tenha certificação, não importa se você fez química e está dando aula de literatura. Se você tiver a certificação do Estado, eles aceitam. Então, algumas vezes, para muito brasileiro, às vezes vale a pena tentar ir atrás dessa certificação, que é um pouco mais local. Tá, então peraí, eu entendi uma coisa fundamental. Quando você ingressa na faculdade, aqui na universidade, você é aluno da universidade, não do curso. Isso muda tudo. Não do curso, correto. Isso muda tudo. Muda tudo, porque você não precisa se decidir o que você quer fazer, né? Não precisa. Então, foi isso que eu não entendi quando eu fui na UCC, porque eu fui aprovada para entrar na UCC. Tá, mas aí ela falou, você pode fazer o que... Como assim eu posso fazer o que eu quiser? Você pode fazer o que... Porque é uma ideia, mas o que eu estou fazendo? Eu fui aceito, mas o que eu estou estudando que nem eu sei? Exato. Você é aceito da universidade. Daí ali dentro você vai se decidir ao longo do tempo com as suas experiências e características pessoais que vão te levando para o caminho. Isso eu acho muito interessante. Não estamos falando de perfeição, tá? Estamos falando de coisas que são diferentes e que eu acho que a mim pessoalmente me agrada. Porque quando você entra numa faculdade no Brasil, você tem que saber o que você quer da vida. Você tem que saber, né? Então você acaba ali o 2º grau, você já tem que se aplicar, fazer o seu vestibular, o Enem, ou o que seja, que eu já nem sei mais como é que funciona hoje. E você tem que estar decidido que caminho seguir. Aqui, por um lado, te dá uma abertura muito maior, você não necessariamente precisa decidir o que você quer, mas eu entendo, porque aí eu tô vendo no meu filho, tá? Eu entendo que você vai trabalhando ao longo do tempo as suas habilidades, e você vai conseguindo entender o que você vai fazer, não somente por gostar daquilo, mas também que habilidades você tem para aquela profissão que você está escolhendo. Isso eu acho interessante. Mas para a nossa cabeça de brasileiro, deixa a gente um pouco confuso. É autonomia demais. E se eu chegar lá... Então, assim, eu acho que a chave é o advisory, né? Sim. Porque é a pessoa que vai te guiar ali para saber se você está indo no caminho certo, se está fazendo os cursos certos. Nossa, Juliana, é muita informação. E na verdade, Clarissa, Clarissa, eu estava no 3º colegial, eu comecei com 16, terminei com 17. Eu tive que fazer a inscrição pro vestibular. Então, você faz a inscrição no começo do ano para fazer o vestibular no fim do ano para começar no ano seguinte. Eu tinha 16. Você acha que eu sabia alguma coisa da vida com 16 anos de idade? Então, eu entendo. Eu acho que faz todo sentido você estar um pouquinho mais maduro. E existem matérias que você nem sabe que existem até você chegar na universidade e ver. Então, assim, os professores que pegam alunos nessas aulas de core que eu falei, eles também têm muita importância no sentido de mostrar para o aluno, olha, isso aqui é uma possibilidade. Talvez você nem soubesse que existia esse tipo de aula, que existia essa língua, porque, por exemplo, português nem é oferecido em muitas escolas, né, até ensino médio. Mostrar para o aluno, olha, isso é uma possibilidade, e não só trabalhar com língua, porque eu trabalho com língua, eu falo disso. Você pode associar, porque aqui eles têm o double major, você pode trabalhar em negócios e ter um 2º major em língua espanhola, e daí isso te abre um leque de trabalho na América Latina inteira, não só nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o legal, que você pode combinar e montar o seu Lego com as suas habilidades, com aquilo que você tem interesse e estudo, que dá uma variedade maior para cada aluno fazer aquilo que vai de acordo com as características dele. Isso é uma coisa muito legal. Agora, deixa eu te perguntar duas coisas, na verdade. A diferença entre o major e o minor, e também porque assim,
a gente, depois que você não é mais só estudante, né? Você tem uma vida, você é casado, você tem filho e tal, você quer saber que horas que você tem que ir para a faculdade, quanto que você vai estudar, né? Então eu imagino que numa grade tão diversa, como que você se acha, assim? Exato. Então, vamos lá, diferença de major e minor. O major seria aquilo que nós entendemos mais ou menos no Brasil como curso, o curso que cada pessoa faz. Então, esse vai ser o nome que está no seu diploma. Você tem um diploma em filosofia, porque a maioria dos seus cursos foram em filosofia. E aquilo que eu acabei de falar para vocês lá, que eu sempre dou o exemplo da engenharia. A gente sabe que existem vários tipos de engenharias, mas o curso básico delas é o mesmo, depois você só muda, vai lá, elétrica, mecânica. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, que existe o double major. Porque você fez tantos cursos que são base para mais de uma formação, que é esse curso geral, às vezes no final, se você acrescentar 2, 3 cursos, você sai com 2 formações. Então o aluno que faz um curso básico, vamos supor lá de novo, em engenharia elétrica, se ele fizer mais 4 cursos extras, ele está com uma segunda formação, um segundo major de engenharia mecânica, por exemplo. Aí. Que é uma coisa muito vantajosa, já que você está pagando, né? Aproveite esses créditos por um precinho extra a mais, talvez. E o minor seria uma especialização. No Brasil não tem nada equivalente. Nós dizemos que é uma especialização, é um estudo um pouco mais aprofundado, mas não aprofundado suficientemente para contar como segundo diploma. É difícil de traduzir, mas seria uma especialização. Então, o que acontece muito. Aluno que estuda políticas públicas, mas tem um minor, uma especialização em América Latina. Então, essa pessoa pode falar, olha, você fala muito de políticas públicas, mas pela minha especialização, pelo meu minor, eu consigo aplicar isso tudo que eu estudei, não só para os Estados Unidos, mas também para estudos latino-americanos. Olha, estudei também literatura, eu sei como isso se traduz no projeto de lei, não sei. Então, mas essa especialização... o minor, então, ele não seria igual, parecido com uma pós-graduação? Ele não tem força, ele não tem força de graduação nem de pós-graduação. Ele é um estudo à parte, ele é parte da graduação somente, não tem, na pós também existe, mas ele não tem força de diploma como nós entendemos um diploma. Seria uma especialização, alguns cursos extras que você fez. Entendi. É um pouco complicado de entender isso, mas eles... são cursos extras para dar essa cor especial para o seu diploma. Por exemplo, nós três podemos fazer... Uma bagagem extra, né? Uma bagagem extra. Exato. Nós três podemos fazer aqui em business, em negócios. Mas a Fernanda tem mais aptidão, ela tem um minor em artes, ela sabe falar de negócios com artes. Eu fiz em esportes, sei falar isso em esportes. E a Clarissa fez na biologia, não sei, negócios e biologia, indústria farmacêutica, talvez. Mas, então, isso vai dar a cor para cada um. Por exemplo, vamos lá, vamos ver se eu consigo captar. Vamos lá. Eu entrei na universidade, certo? Aí você falou que o primeiro ano, a maioria das disciplinas são iguais, né? São então eu vou ter um X de disciplinas. Aquelas eu tenho que fazer, certo? Tem que fazer essas disciplinas, tá? Aí eu tenho muito tempo disponível, eu resolvi fazer uma a mais. Além de fazer essas que eu tô fazendo, eu vou fazer, sei lá, uma que não tem nada a ver... Sei lá, me dá um exemplo aí de uma disciplina. Não, então, porque não existe disciplina nada a ver. Você pode usar todas elas no final das contas. Não, então, né? Mas quando que essa disciplina, ela é, vamos dizer assim, parte da sua graduação e quando ela é considerada um minor? Entende o que eu quero dizer? Entendi. É o seu advisor que vai te ajudar a ver isso, Fernanda. Porque ela vai falar, Fernanda, você tem muitas disciplinas que você está fazendo... Porque assim, o aluno só vai fazer uma disciplina. É o trabalho do advisor tentar encaixar isso em algum diploma. Fernanda, olha, tudo isso que você fez, eu consigo te ajudar a pegar um diploma nisso. Pode ser das duas maneiras, né? Você vai fazendo disciplina, daí você chegou ao advisor, tenho isso tudo, o que a gente faz? Ele monta para você, isso dá para você ter um diploma em X. Às vezes ele fala, olha, a maioria te dá um diploma em X, mas você precisa completar com esses outros cursos para conseguir esse diploma. Ou você fala, eu quero fazer um diploma, quero ter um diploma em X, e ele fala, então você vai fazer esses cursos. Tem duas opções. Faz os cursos, e ele te fala, com esses cursos eu consigo te dar um diploma nisso, ou eu quero esse diploma, faça esses cursos então. Faz sentido? Entendi. Nossa, eu posso explicar de novo se ficou confuso. Não, entendi.
Eu acho que ficou claro, porque na verdade, assim, ou você entra na universidade, porque você não entrou no curso, você entra na universidade, faz tudo o que você quer, e depois vai no advisor e fala, o que eu tenho com isso? Ou você faz o outro caminho, você vai no advisor e fala, eu quero chegar em tal lugar. O que eu posso fazer aqui? O que eu tenho de opções? Exatamente. E para vocês terem ideia, antes de começar todo o semestre ou trimestre letivo, o aluno precisa ter esse encontro com o advisor para falar quais aulas ele vai fazer. Então ele precisa dessa liberação. O aluno não chega no 4º ano sem nunca ter falado com ninguém. É bem raro isso. Aliás, acho que não existe. Então o aluno ele vai recebendo essa orientação ao longo do tempo para ele não chegar no fim sem saber o que ele estava fazendo. Né? Porque pode ser que exista uma possibilidade de fazer cursos tão aleatórios. Né? Exato, assim. Exato. Então, total, nossa. O papel do advisor é, ao longo desse caminho, ir orientando o aluno. Aqui, eu tenho uma pergunta, mas eu queria que você voltasse na segunda pergunta da Fê primeiro, depois eu tenho uma outra pergunta para fazer. Que ela perguntou sobre, depois de adulto, né? Você tá cheio de atividade, como é que você encaixa? Essa é uma outra diferença que nós temos do Brasil para cá, porque no Brasil, o curso universitário é uma coisa que nós fazemos além. Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite para a universidade. Aqui é o full-time job, o trabalho integral dos alunos serem alunos da universidade, principalmente dessas universidades maiores. Então, os meus alunos, e a Fernanda falou, eu faço 4 aulas, tenho um tempo extra que quero fazer. Por exemplo, aqui na Universidade de Chicago, o aluno não pode fazer mais do que 4 aulas, porque tem tanta lição de casa e tem que se dedicar tanto que o advisor ele fala, você não pode fazer mais do que 4, que pra gente parece que não é nada, mas ele tem muita lição de casa, muito trabalho para fazer. Existe, talvez em uma outra universidade, na Universidade da Geórgia, que eu também trabalhei, também não acontecia isso. Você só podia fazer tantos cursos, não podia fazer a mais. Geralmente, para quem trabalha e precisa fazer esse curso além, eles têm o part-time student, né, que você faz 1, 2 aulas, daí você consegue ter essa flexibilidade. Mas, Fernanda, você vai ter que fazer, por exemplo, a aula no horário que a universidade vai oferecer, que vai ser 10 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, que para muitas pessoas não são horários realistas do dia a dia do trabalho. Obviamente, se alguém conseguir, ótimo, vai ser muito bom. As universidades, os community colleges, né, as faculdades de community college, elas são mais flexíveis nesse aspecto de estarem mais aptas e preparadas a trabalhar com pessoas que já estão alunos incomuns, né? Porque a universidade nos Estados Unidos ela está preparada para trabalhar com aquele aluno assim, daquela caixinha. Acabou de sair do ensino médio, é só aquilo que ele faz da vida, a vida dele é estudar. Obviamente eles aceitam as pessoas fora do padrão comum que eles têm, mas não estão tão prontas a receber esses alunos. Seria o community college que sabe trabalhar. Faça aula no seu ritmo, em outros horários. Entendi. Hoje em dia, com a tecnologia, está sendo mais fácil ainda de abrir esse leque para as pessoas poderem estudar de casa, mas numa universidade de 4 anos ainda é um pouquinho complicado. Ou seja, aceitar. Trabalhar e estudar sem chance numa universidade. Não, é possível, mas é um pouquinho mais raro. difícil, mas dá sim. Então nós chegamos no ponto, porque eu queria saber exatamente disso. O que você vê de barreira para o brasileiro que chega, tá, que te procura ou que se inscreve na universidade para, não é nem fazer, mas começar a pensar nessa possibilidade de estudar? Porque uma das barreiras é essa, a questão do trabalho, imagino. Do trabalho. Eu acho que a segunda... Não, é porque eu fico pensando que a gente está falando aqui que eles estão na caixinha, então eles estão habituados a receber alunos desse tipo específico, desse padrão. E aqui a gente sabe que o americano é ótimo nisso. Se tem um padrão para seguir, ele segue à risca. Mas saiu do padrão, eles não conseguem encaixar. Então, também para quem está chegando, isso é uma dificuldade, porque você não sabe se localizar e a pessoa não está te vendo. Ela vê um padrão e ela vai falar, você está dentro ou está fora do padrão, né? Exatamente. Falei demais, mas pode... Não, mas é isso mesmo, realmente. Se a pessoa vem para estudar nessas universidades maiores, que nem eu vim para fazer a pós-graduação, ou quem vem fazer a graduação mesmo, você tem que se adaptar àquilo. Você vai ter que se dedicar somente a fazer aquilo, trabalhar só nos seus estudos, vai ser o seu trabalho de tempo integral, os seus estudos. Se a pessoa quiser fazer uma revalidação de diploma algumas vezes, que muita gente tenta vir fazer,
Você tem que abdicar de todo o resto e saber que você vai se dedicar nisso. Na verdade, olha, eu trabalho. Primeiro que, se você não for autorizado a trabalhar nos Estados Unidos, você não vai poder, porque o visto de estudante só dá quando dá autorização para trabalho é dentro da universidade só. Não pode trabalhar fora, legalmente, né? Legalmente. Você não pode trabalhar fora. E se você conseguir fazer alguma coisa fora, vai ter que ser, eu acho que essa vai ter que ser a sua segunda opção. A seu trabalho, essa vai ser o trabalho. A universidade vai ter que ser, os estudos vão ter que ser o seu foco principal e o resto vai ser extra para você. Se você quiser fazer isso. Obviamente existem os part-times, né? Daí vai demorar um pouquinho mais, talvez tenha uma diferença de preço. E acho que a primeira de todas é o valor, né, Clarissa? Porque a gente tem que lembrar que realmente existe um custo atrelado a estudar. Eu falei para vocês que eu fiz a minha pós-graduação na Universidade da Geórgia. A Universidade da Geórgia é uma universidade estadual. E como bom brasileiro, o que eu pensei? A universidade estadual, eu estudei numa federal no Brasil, não tirei um centavo do meu bolso o tempo inteiro que eu estudei lá. Aqui é uma estadual, vai ser parecido. Não é bem assim, né? Nos Estados Unidos, inclusive, as universidades públicas são pagas, né? Existe um subsídio do governo, mas o aluno é responsável por pagar uma parte. E mesmo eu, quando eu trabalhava, dava aula na Universidade da Geórgia, eu tinha que pagar as taxas associadas. Eu não pagava o valor da mensalidade, mas aqui nos Estados Unidos, o produto e as taxas são coisas diferentes, né? Nós sabemos. Então eu não pagava o valor do produto para estudar, mas as taxas eu tinha que pagar todo mês. E aí, trabalhando, eu acho que eu pagava uns $1.000, 1.000 e pouco de taxa por mês, que assim, só de taxa, imagina quem paga mensalidade. Já deduzindo que você ganhou. Já deduzindo que eu ganhava, eu ainda tinha que pagar mais isso por mês. Então, assim, tinha um valor aí que é um investimento. Né? Nos Estados Unidos, a educação é vista como investimento, ainda mais educação secundária e pós-graduação. Então, isso é uma coisa que vai um pouquinho mais além daquilo que nós já esperaríamos. Mas, como eu falei, dependendo da situação financeira da família, da renda anual, existem algumas universidades que dão bolsa completa. Apesar de que eu vou ser bem honesto, muita universidade conta em aluno estrangeiro para ganhar um bom dinheirinho. Então, a gente vê bastante aluno estrangeiro, porque é onde eles fazem a vaquinha deles. Isso eu ia perguntar exatamente isso, porque eu vi alguns programas de faça pós-graduação fora, faça master fora, que os alunos estrangeiros são muito bem-vindos, são a maioria, e assim, tipo assim, com bastante vontade, né? Eu falei, tem algo estranho. Tem quando a oferta é demais, né? Quando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pós, os masters, PhD, onde tem muito estrangeiro e o que é isso tudo. Então, quem quiser fazer pós, quem quiser fazer mestrado, doutorado, gente, é um processo bem similar àquele que eu acabei de falar. Você não é aluno, você é aceito pela universidade, pelo programa, mas não necessariamente tem que ter o projeto. Já no Brasil, por exemplo, você tem que fazer o projeto para ser aprovado na universidade, passa um monte de prova, talvez tenha bolsa, talvez não tenha bolsa, mas só de não pagar em algumas universidades públicas já é muito bom. Aqui não, aqui você tem que pagar como tudo, né? Você aceita, mas pós-graduação, geralmente, eles usam a mão de obra do aluno da pós para dar aula para os alunos da graduação. Então, muito grad student vira TA, que é nessa história que a gente acaba ganhando a bolsa em alguns programas. Mas programas que são muito concorridos, programa de negócios, direito, medicina, que aqui são programas de pós-graduação, não existe direito como graduação, não existe medicina como graduação, que é diferente do Brasil. Esses você raramente vai conseguir uma bolsa, você vai ter que pagar do seu bolso, e é aí que eles ganham muito dinheiro mesmo. Então, assim, vai ser muito bem recebido, Fernanda. Se você conseguir entrar e ser aceito com as qualificações do inglês, do apoio financeiro, do suporte financeiro, você vai ser muito bem-vinda, fique tranquila. Mas vai ter um custo associado a tudo isso, sim. Realmente. Nossa Senhora. Mas é possível, nós conseguimos, o brasileiro é uma pessoa que estuda muito, vai saber aproveitar muito bem a oportunidade, vai ter um custo associado com isso. Algumas universidades, eles dão bolsa quase 100%, dependendo do curso você vai ter que trabalhar, isso varia também para aqueles cursos mais concorridos, menos concorridos, se você já tem como aplicar mão de obra na universidade ou não, né, que nem eu, né, o meu curso era em literatura.
ao mestrado e doutorado. Então, assim, tinha uma aplicação direta, eu conseguia dar aula para os alunos de graduação. Então, eu conseguia fazer essa troca com a universidade, ganhar a experiência e o diploma. Para mim, valeu muito a pena. Mas assim, os cursos de pós-graduação, master e doutorado, você precisa ter a mesma disponibilidade de tempo e dedicação que os cursos de graduação. É graduação. Sim e não. Idealmente sim, idealmente você vai ser um full-time student, mas como você pode fazer, principalmente nesses, o doutorado, por exemplo, chega uma hora que você só tem que escrever, você não precisa nem estar na universidade mais, desde que você continue pagando a sua mensalidade, a sua tuition. Então, depois que eu cheguei na parte só da escrita, eu podia ter saído da universidade, nunca mais voltar, só voltar o dia da defesa. Mas daí como que eu ia pagar? Então eu continuava na universidade, eu dava aula, ia para casa e começava a escrever. Então assim, você pode, não precisa necessariamente ficar o tempo inteiro disponível, você pode ter uma vida, fazer outras coisas fora disso, desde que você consiga manter e bancar os seus estudos. Mas, quero fazer só uma aula esse trimestre. Faça só uma aula. Você vai estar pagando a mensalidade igual sempre. Vai demorar mais seu curso, obviamente, porque você vai fazendo menos créditos ao longo do caminho, vai se formar daqui tanto tempo, e você vai continuar pagando. Eles vão ficar muito felizes com você, Fernanda. Não, mas peraí, a mensalidade, ela está vinculada à quantidade de cursos que você está fazendo? Por exemplo, esse semestre eu vou fazer 3 aulas, aí eu vou pagar X. Semestre que vem eu vou fazer 2 aulas, eu pago menos, é isso? Varia. Isso varia. Varia de universidade para universidade. Eu acho que a maioria delas tem um preço mínimo que você vai pagar. Se quiser, além disso, além dos cursos, talvez você pague mais. Mas acho que o mínimo já está lá. Mas isso varia de universidade para universidade de novo. Aqui é o sistema completamente, cada um faz o seu, né? Mas varia. O mínimo está lá para todo mundo, daí se você for fazendo além disso, você tem que pagar além. Eu queria que você, só rapidamente, assim, colocasse... porque a gente tem na cabeça, não tem faculdade pública aqui nos Estados Unidos. Mas é porque você paga. A pública não quer dizer que é de graça, quer dizer que é para todo mundo, né? Exato. O conceito é diferente. Exato. Então, eu queria que, se possível, você colocasse assim, pública, estadual e particular. Você consegue mensurar uma porcentagem do que você pagaria, sabe? Vamos supor que numa particular você paga... vamos colocar um valor aleatório, tá? $10 mil na particular. Quanto que seria na estadual, quanto que seria na pública? Tá. Eu consigo falar para vocês mais ou menos assim. De novo, gente, vai variar, que cada estado é um estado, vocês sabem muito bem. Eu posso falar na Universidade de Chicago, por exemplo, que é uma universidade particular. É uma universidade bem de elite nesse sentido. Um aluno aqui de graduação paga uns 60 e poucos mil dólares por ano para estudar, só os estudos. Se ele morar no campus, se ele se alimentar na universidade, talvez esse valor chegue a 95, quase 100 mil dólares. Na Universidade da Geórgia, acabei de procurar aqui, fica 100 mil dólares para quem mora na Geórgia. Quem vem de outros lugares, fica 30. Então, tem o in-state, para quem nasceu no estado, para quem é out of state. Então, na Geórgia, por exemplo, é 11 mil dólares. Aqui em Chicago é 60 mil dólares. Então, é uma diferença aí de 50 mil para uma pública estadual para uma porque é pública. Particular. Tá. E é mais difícil de ingressar na pública? Não, aqui nos Estados Unidos é o contrário da ideia que nós temos no Brasil. Aqui no Brasil, as públicas são mais difíceis, as particulares mais fáceis, né? Entre aspas, muitas aspas. Nos Estados Unidos, as particulares são mais difíceis de você ser aceito do que as públicas. As públicas aqui são, como a Clarissa disse, para todo mundo ter acesso, então elas são um pouco mais fáceis, mais receptivas nesse sentido. É mais fácil você entrar numa universidade, mais acessíveis. Tanto não somente os valores também, mas a qualidade de ensino. Como a gente sempre fala, é o aluno que faz a universidade, não a universidade que faz o aluno. Então, as oportunidades de estudar fora, de aprender uma língua, das oportunidades profissionais, de networking, que importam muito, elas são iguais, não importa onde você esteja. Né? Se o aluno ele souber fazer a pesquisa dele, ele vai conseguir achar uma oportunidade incrível para ele fazer, de estudar fora, de ter um estágio muito legal, às vezes remunerado, e que vai dar muito certo para cada pessoa.
Tá, então vamos voltar aqui para a visão da comunidade brasileira, né? A Tá, maioria das isso. pessoas que estão, não vou falar a maioria, mas assim, grande parte dos brasileiros que estão aqui, eles não estão naquela fase, terminei o ensino Não. médio, estou indo para a faculdade, certo? Uhum. Quais as opções para essas pessoas? Porque a gente falou de graduação, de pós, de master, de doutorado, e tem essas certificações estaduais que você comentou. Então, quais são as opções? Tá, isso vai variar de pessoa para pessoa. Vamos lá. Se eu fosse um brasileiro que eu já tivesse um diploma do Brasil, já tivesse feito universidade no Brasil, quisesse talvez trabalhar em alguma coisa na minha área, eu procuraria uma certificação. Vai ser o jeito mais fácil. De novo, se a pessoa estiver legal, puder trabalhar Uhum. regularmente, né? Se fosse esse o meu caso, eu procuraria uma certificação para entrar no mercado, mais ou menos na minha área, e, uma vez estando no mercado, as oportunidades vão aparecer para mim, certo? Uhum. Se eu já quero voltar para o mercado de trabalho já tendo uma formação do Brasil, eu faria isso. Cheguei nos Estados Unidos, não tive como fazer universidade no Brasil, terminei o ensino médio e queria saber alguma coisa. Já trabalho, é difícil para mim, eu iria atrás de um community college, vai ser um preço mais acessível, talvez seja mais flexível para estudar, eu vou conseguir ter um início de estudo aí para continuar, para ter uma formação, para ter um diploma e continuar a partir disso, eu acho que é um começo. Daí, eu gostei do que eu estou fazendo, quero ir para uma universidade regular de 4 anos, tem o transfer, você pode pedir a transferência, que acontece muito nos Estados Unidos. A pessoa começa a estudar numa universidade um pouco menor, pede transferência para outra, isso porque é muito equivalente o número de cursos que você fez, dá para fazer, isso abre essa oportunidade para a pessoa, e então acho que vale a pena. Então acho que essa é uma opção para quem nunca estudou, não conseguiu estudar, fazer graduação no Brasil, ter uma graduação, ter estudo aqui a partir disso. É acessível, é mais flexível. Já estudei no Brasil, já tenho meu diploma no Brasil, gostaria de voltar para a área de uma maneira um pouquinho mais formal, continuar meus estudos. Tenta fazer uma pós, né? Um mestrado, um doutorado. Você pode trabalhar, às vezes, na universidade, já consegue a experiência acadêmica também, a experiência profissional em troca da tuition, da mensalidade. Eu acho que isso vale muito a pena. Para os brasileiros que já fizeram aqueles cursos que são um pouco mais difíceis, aqueles um pouquinho mais espinhentos de transferir facilmente. Quem é da área de direito, quem é da área de saúde, medicina, enfermagem, odontologia, aí você vai ter que revalidar o diploma mesmo, porque esse é um pouquinho mais complicado. Os programas, cada universidade vai ter o seu. Tem o podcast aqui no De Casa com a Gabriela, certo? Uhum. Então, vai lá, escuta aquele episódio lá, você que está assistindo, que fez odonto aí, quer revalidar, porque ela fala bastante coisa legal. Esse vai ser um pouquinho mais específico para a pessoa que já tem esse tipo de profissão, que é mais especializada. Mas é possível para todo mundo, gente. Algumas universidades, elas têm bolsas específicas para algum tipo de aluno, por recorte de gênero, de raça, de orientação. Então, você pode, às vezes, se encaixar em alguns desses, né? O brasileiro é considerado latino nos Estados Unidos. Dependendo do estado, eles têm programas especiais para colocarem latinos dentro dos estudos, dentro do sistema acadêmico formal. O Novo México é um estado que faz muito bem isso. O Arizona é um estado que faz muito bem isso. Desculpa, que eles têm uma população grande, né, desse pessoal, então vale atrás de acordo com o seu estado de novo, mas as opções tem. 2 perguntas que... São muitas perguntas, né? Mas enfim, Pode fazer, rapidinho. manda bala. Uma coisa é, o que eu percebi são as certificações aqui, elas têm validade, que isso é diferente no Brasil. Então, por exemplo, eu fiz um curso, uma certificação para SHRM, que é RH, na área de RH. Então, você tem uma credencial que dura 3 anos. Só que em 3 anos você precisa comprovar 50 créditos de estudo para você revalidar essa certificação, senão você perde, e daí você tem que começar de novo, fazer a prova e tudo mais. Isso é bem diferente do Brasil, porque uma vez que você é certificado, é up to you, né? Se você vai continuar estudando ou não, né? Isso é uma diferença. E a outra é essa coisa de adiantar disciplinas da faculdade ainda quando você está como
como chama? No ensino médio. No high school, Fazendo exatamente. AP, como funciona isso. Então, no ensino médio, eles vão até cada disciplina, né? Tem a grade que você tem que cumprir no ensino médio, mas tem aluno que está bem acima, tem escola que prepara muito melhor o aluno. E eles falam, olha, a Clarissa, ela já sabe todo esse básico, e ela tem mais 2 anos aqui com a gente, aí o que a gente vai fazer com a Clarissa? Clarissa, nós temos esses cursos, que eles são o mesmo conteúdo dos cursos básicos da universidade. Lembra o primeiro ano da universidade? Então tem aluno que já vai fazendo, porque todos os cursos, basicamente assim, de história, vão cumprir aquele requisito basicão, os de estatística, espanhol acontece muito com a gente. Então o aluno pode adiantar esses créditos, porque a universidade vai falar, olha, cadê? Se você não comprovar uma língua estrangeira, você não pode passar do primeiro ano, você vai ter que fazer em algum momento a língua estrangeira. Vou falar, já estou aqui no ensino médio, com tempo sobrando, porque o adolescente tem bastante tempo sobrando. Eles falam que não, né? Eles falam que não, mas alguns têm, Se você perguntasse pro Juliano lá de trás, ia falar também que não, mas eu sei que eu tinha. Hoje em dia eu sei que eu tinha. Então, eles já adiantam, porque chega na universidade, se você puder não fazer essas disciplinas e terminar mais cedo o curso, ajuda muito financeiramente. Porque a universidade não cobra o ano inteiro, cobra por trimestre ou semestre. Se eu conseguir sair um trimestre antes, numa universidade que está me cobrando $60 mil por ano, Entendi. 1/3 disso são $20 mil, é uma economia legal. Entendeu? Então, muito aluno tenta ir adiantando nessa história de não, eu preciso correr aqui porque tá na hora de estudar mesmo, tá ali dedicado, cabeça fresca ainda. Só tem aquilo para fazer. Só tem aquilo para fazer. Então, muitas escolas de ensino médio oferecem esses cursos, chamam AP, né, que são preparatórios, que a pessoa já sai com um crédito equivalente ao crédito da universidade. Daí, quando chega, vai lá com o advisor e fala, olha, advisor, já fiz esse curso aqui. Então tá bom, não precisa fazer. Já tiro da sua lista, já cumpriu o requerimento, o requisito ali. Tá. Não, e as certificações? E a desculpa. E as certificações aí, de novo, elas vão de área profissional para área profissional. Eu acho que é uma coisa bem legal, vamos ser bem honestos aqui. É legal você saber que o profissional está se reinventando, ou pelo menos não atualizando, né? E o número, de novo, vai ser sempre aquele número X, 50 créditos, podem pedir 5, daí essa universidade, cada curso conta como 10, na outra cada curso conta como 1, você vai fazer. Então, assim, é para pedir, basicamente, o refresher, né, que a gente fala, a atualização profissional. Isso vai de área para área. É um investimento, querendo ou não, é um investimento profissional. Ou eles vão pedir para você fazer um outro exame, ou vão pedir para você comprovar o curso, né? Então, feliz ou infelizmente, é parte da profissão. Eu tenho que comprovar aqui que eu estou fazendo desenvolvimento profissional todos os anos, que eu fui para workshop, que eu aprendi coisa nova, ou pelo menos atualizei o que eu já sabia. É a parte da profissão. Acho que acontece, é bem padrão aqui nos Estados Unidos, esse tipo de pedido. Não, eu acho interessante, assim, eu tô com dó do meu filho, né, porque agora eu vou começar a trabalhar na cabeça dele sobre antecipar matérias da faculdade. Sim. É uma ótima ideia para ele. É uma ótima ideia. Não, eu tô com dó dele, sinto muito. A outra coisa que eu acho super interessante é o fato do profissional ter sempre que estar estudando. Isso é muito bacana, porque no Brasil não quer dizer que a gente não faça isso, né? A gente, né, eu e a Fê, a gente formou numa coisa, depois a gente fez especialização em outra, e aí a gente estava fazendo um tipo de área profissional. Você fala, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. Aí você vai e faz um curso. Isso é normal, se você está querendo crescer na profissão. Mas aqui eu vejo que se torna obrigatório, então você cresce na profissão mesmo sem querer, né? Exato. Então, isso também é um ponto legal. E aí a gente volta lá a falar sobre a questão de como a educação é vista aqui nos Estados Unidos. É a coisa mais importante, né? No Brasil, a coisa mais importante é você trabalhar e ter condição de se manter. Aqui, o mais importante é estudar. Então, você vê que quando você está estudando, você não tem opção de trabalhar em outra área. No geral, que eu quero dizer, né? Claro, você vai trabalhar dentro da faculdade, você vai fazer alguma coisa ali, sempre que tem a ver com aquilo, né? Diferente no Brasil, que a gente trabalha o dia inteiro e estuda à noite, trabalha para pagar a faculdade e se manter. Então, assim, eu entendo que é super caro a educação aqui, mas eu consigo entender que faz sentido, sabe?
Isso eu Não, acho interessante. Realmente faz muito sentido, e para a pessoa é ótimo você poder se dedicar apenas aos estudos. É muito, Sim. né? Se você tem que trabalhar o dia inteiro, chefe na cabeça, você está cansado, vai estudar à noite até 11 horas da noite, você não está rendendo tanto quanto o meu aluno que acordou, veio para aula às 10 da manhã e está aí, ó, com a cabeça fresca, o café ainda está no sistema, está aprendendo aí e participando. Obviamente estamos falando de realidades muito diferentes, né? Eu ia falar Porque numa situação como o Brasil, você tem ensino superior, ainda é uma coisa extra, tá? Que hoje em dia né? A gente fala, não, quase todo mundo tem, mas muitas realidades ainda não tem. É difícil. Sim. A gente sabe que a pessoa, em muitos casos, teve que trabalhar de dia para estudar à noite para pagar para se manter. Aqui nós estamos em uma realidade completamente diferente, onde é mais acessível. Não é acessível para todo mundo, mas é mais acessível do que é na realidade do Brasil que nós conhecemos. Né? Então, são realidades diferentes. Seria ótimo que todo mundo pudesse estudar. Eu, como sempre falo, defendo a educação, é o que abriu todas as portas. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi a educação que me trouxe. Se não fosse meu pai e minha mãe lá atrás, fazendo eu estudar, sentar lá, fazer lição de casa, não estaria aqui. Mas são realidades diferentes. O brasileiro, às vezes, fala, não consegui estudar, mas é porque é a situação. Não foi porque você não quis, é porque a situação não deixou a gente chegar lá. As oportunidades, né? Exato, são oportunidades diferentes. E eu tenho mais uma última pergunta. É sobre o tal das bolsas para esportes, né? As pessoas que se destacam no esporte. Então, assim, é muito comum... Não, é comum aqui que um jovem, né, que se destaque em um esporte, ele vai ganhar uma bolsa para a faculdade. Eu queria entender por que as faculdades valorizam tanto isso e o que elas ganham trazendo esse jovem para o time da faculdade. Sim. Fernanda, eu tenho um exemplo excelente da Universidade da Geórgia, quando eu trabalhei lá, quando eu estudei lá. O futebol no Sul é gigante, futebol universitário, futebol americano que eu digo, futebol americano universitário é gigante. Eles ganham... Então, assim, o aluno, se ele se sai muito bem durante o ensino médio, para as universidades que ganham com isso, eles têm os olheiros que vão ver os jogos e acabam, né, convidando as pessoas. Quando eles são convidados, ele não paga essa mensalidade, essa tuition que a gente fala, mas ele tem que jogar para o time da universidade. Tem muitos filmes que tratam disso, a gente cresceu e não entendia direito, né? No Brasil, quando assistia filme americano, que fala, meu filho tem que ser bom em basquete, mas por quê? Como que isso, uma coisa tem a ver com a outra? A gente sabe que pra gente é só vestibular ali, aquele dia, se não for aquele dia, já era. Então, eles ganham, Fernanda, é uma coisa um pouquinho até, né, doida de pensar. Na Universidade da Geórgia, que acontecia muito, como o time era muito bom e ganhava, as pessoas que tinham se formado já estavam no mercado de trabalho, tinham muito amor pela universidade, paixão pelo esporte, faziam doações doações milionárias para a universidade continuar investindo no esporte. Vai para o time de futebol, mas uma porcentagem vai também para a universidade. Eles acabam ganhando nesse tipo de investimento, de doações de alunos egressos ou de gente que mora no estado, simplesmente, e quer. Então, acaba... dar apoio, né? Exato, acaba, né, a moral da universidade acaba subindo nesse sentido. Então, é uma questão muito financeira, não é a única, existe amor pelo esporte, isso, né? Mas ajuda muito financeiramente, porque as universidades precisam se manter, tudo tem um custo, a gente está falando de um país que tudo tem um custo para tudo. Então, para ser subsidiado, por exemplo, esse valor da universidade cobrar só $11 mil por aluno, só para o padrão dos Estados Unidos, eles têm que ter algum subsídio de algum outro lugar. Vem do Estado, o esporte traz muito, 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 muito. E também, às vezes, é uma maneira de incentivar, né, as pessoas não terem um outro tipo de vida aí, mas basicamente... Os jogos acontecem na universidade? Porque eu fiquei imaginando... Na universidade, fora da universidade, eles porque começam aí tem a vender... os anunciantes, não é? Exatamente. Passa na televisão, sabe? Tem canais que somente passam jogos universitários de futebol. Existe toda uma indústria a partir disso. A universidade lá é mais conhecida pelo futebol do que mesmo pelo sucesso acadêmico. É uma universidade muito boa, né? Mas é mais conhecida pelo futebol do que
Não é uma Harvard da vida. Harvard você associa com estudos e excelência acadêmica. Algumas outras universidades, olha, eles são bons de futebol, já ouvi falar esse nome. Acaba que todo tipo de promoção é um tipo de promoção, né? Todo tipo de propaganda é propaganda, mesmo que seja por esporte. Então acaba trazendo esse tipo de investimento que, no final das contas, se reverte em educação melhor, em computadores melhores, né? Facilities, instalações melhores. É investimento no final das contas, para fazer girar toda essa, porque é uma estrutura gigantesca. Vocês estão falando com um professor, tem a diretora, tem o chefe do departamento, tem os administradores do departamento, da unidade, então assim, é uma estrutura muito grande. Nossa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você é professor na universidade? Correto. Tá. E aí você é responsável por admissões ou não? Não, eu não. Admissões geralmente é um outro office. Meu Deus, esqueci a palavra. Corta essa parte. Outro departamento. Departamento. O clássico, eu esqueci como falo em português. Então tá, vamos lá. Adoro isso, adoro. Mas eu ia te perguntar isso. Eu queria saber onde que você está na linha do tempo da instituição, para saber de você, assim, você lidar, obviamente, com muita gente, né? E eu sei que você tem um podcast, daqui a pouco eu queria só que você mencionasse um pouquinho, mas eu queria que você trouxesse pra gente alguma vivência, ou alguma coisa que você passou, uma coisa engraçada, trazer um ponto de vista aí nesse trabalho que você faz, o que você conseguiu, sei lá, de aluno ou de profissional, ou até você mesmo, né? Algum perrengue, alguma coisa. Tá, então, não tô na parte de admissão, né? Esqueci de novo a palavra, meu Deus. É outro departamento da universidade. É outro departamento da universidade. Eu trabalho basicamente com os alunos, algumas vezes com o pessoal da administração, porque eu também tenho as minhas bolsas de pesquisa que eu faço investigação para continuar como ensinar melhor. Trabalho com realidade virtual hoje em dia, né? Recursos educacionais abertos, então eu estou tentando integrar tudo que nós temos de tecnologia hoje. Para isso eu faço a minha pesquisa, eu trabalho com outros escritórios, departamentos da universidade para pedir bolsas para eu continuar estudando, mas eu trabalho basicamente com o aluno, linha de frente ali, o aluno vem, trabalho com eles. Uma coisa que eu acho que é muito legal que eu sempre falo para todo mundo, que mais do que ensinar língua, eu sou professor de português e de espanhol, mais do que ensinar língua, que é o que eu tenho que fazer, língua e literatura, eu estou ensinando eles, eu estou mostrando para eles quem são as pessoas que falam português, as pessoas que falam espanhol. Porque vamos falar da realidade dos Estados Unidos. Você fala em espanhol, é associado imediatamente com a pessoa construindo a casa, cortando a grama e limpando a casa, né? Não é a realidade de todo mundo, mas é a realidade, é o top of mind, é o que usa-se para falar do imigrante, a pessoa limpando, mas não. Tem as pessoas que ensinam também, e quando eu trago essa, né, por meio da língua, a língua não é o objetivo final. Ele é só um instrumento que eu uso para chegar no aluno e falar da cultura, que nós somos pessoas XYZ, que nós também fazemos coisas impressionantes, nós também ganhamos prêmios Nobel, né? Nós também fazemos descobertas no ramo da medicina, da ciência. Então, acho que o mais importante do meu trabalho, que eu acho que é o mais legal, é colocar em forma de pessoa e fazer o aluno entender que essa língua vem com uma cultura por trás, vem com pessoas por trás, que tem que ser respeitadas também. Porque a hora que você aprende a língua da pessoa, é um sinal de respeito. Por mais que você ache que não está falando bem, você está fazendo um favor. Olha, eu estou chegando até você na sua língua, porque você é importante. O que você fala é importante. Né? Entendeu? Você pode achar que está falando tudo errado e não está. A pessoa vai conseguir entender, se ela quiser. Se a gente não quiser entender, a hora que você briga com seu parceiro lá em casa, falando em português, ele não entende o que ele não quiser entender. E você está na mesma língua. Se a pessoa quiser te entender, você pode fazer mímica que ela vai te entender. Então, eu acho que é o mais legal do meu trabalho. Não é uma situação engraçada, não é uma situação curiosa, mas é uma coisa que eu sempre falo. Super relevante. Né? A gente está trabalhando e falando com essas pessoas que um dia vão ser políticos, um dia vão cuidar, vão ser assistentes sociais,
onde vai ser usado o dinheiro. E eu sempre falo para os meus alunos, quando você colocar na sua carta de emprego, que você vai pedir um emprego, fala, olha, eu entendo e sei trabalhar com outras culturas. Porque a gente precisa disso, não ser fechado só, a língua não é só a língua vem com a cultura, com as pessoas que falam isso, com o espírito, com aquilo E especial com uma que a gente abertura tem. da mente, né? Assim, Exato. e eu vejo, por exemplo, desculpa, né, que só lembrei de uma coisa. Eu fiquei sabendo que a professora de ESL da escola do meu filho, que ajuda as crianças migrantes, não fala outra língua. E aí eu fico assim, gente, né? Como que o trabalho dela é ajudar as crianças imigrantes a aprenderem inglês, né? Assim, é esse o trabalho dela. Mas como que você vai conseguir entender quão difícil isso é se você mesmo não passou por esse processo, não é? Então, é muito guerreira. As crianças que vêm e entram na escola e não falam nada e tem que aprender na raça, elas são muito guerreiras, né? Assim como nós, que a gente está se esforçando e tal. Então isso tem um valor que precisa ser mostrado, é isso que você está falando, Exato. né? Não, e a criança ainda foi trazida pelos pais, os pais fizeram uma escolha consciente. Eu vou me colocar nessa situação. A criança caiu ali. A criança caiu ali e teve que se virar. Tá, que no cérebro dela, que ainda é mais plástico, tem mais plasticidade, eles vão aprender muito melhor do que nós na vida inteira. Então tem essa vantagem, mas a criança não fez essa escolha. Não, mas realmente é o que eu falo para todo mundo. Aprender língua não é só aprender a língua, é aprender a outra pessoa. Por meio da língua. A língua é só um objeto aqui pra gente. Né? Nós vamos fazer compras, fazer negócios, vender o carro, pedir açúcar pro vizinho, por meio da língua. Mas o objetivo não é só conversar em si, às vezes é só jogar a conversa fora, e tudo bem também, porque é importante, mas você tem um objetivo para realizar com isso. E desmistificar a ideia de quem somos nós, tem a ideia do brasileiro, que é muito boa, na verdade, pra gente é bom, que o brasileiro é sempre legal, gente de boa. Melhor assim, que é uma hora, exatamente, de todos os estereótipos que existem por aí, vamos combinar, podia ser não é o pior, pior deles. Mas mostrar que tem muito mais riqueza por trás disso, né? Cada um de nós que chegou até aqui é especial daquele jeito e tem uma história que por meio da língua a gente vai conseguir contar. Então, eu sempre falo que é isso que eu faço aqui. Mais que a língua mostrar. Somos pessoas, não somos somente... Que também são importantes as pessoas que cortam grama, que fazem casa. Que é a ideia que eles têm, porque é a ideia desse país. Então, eu estou ajudando a desmistificar. Na verdade, é porque não tem importância se é mais ou menos, né? O negócio é o estereótipo, é isso que a gente tem que ajudar a quebrar, né? Esse estereótipo. E aí, entrando nessa mesma linha e falando de você, e é para encerrar, porque eu sei que a gente já passou do tempo, é só para você falar um pouquinho para a gente sobre o podcast, porque eu sei que você participa de um podcast, então só dá uma visão geral do podcast para a gente, como é que funciona e tal. Clarissa, passar o tempo, vocês convidaram uma pessoa que gosta de falar. Eu falo que ser brasileiro é meu trabalho e falar com as pessoas é meu trabalho. Então, assim, eu tô na área certa pra mim, gente. Eu gosto de conversar mesmo, falo minha língua ainda. Então, esse podcast, na verdade, vocês também já entrevistaram a Ana Flávia, vai lá assistir o episódio dela aí, quem tá aí. Foi uma ideia dela, né, uma iniciativa dela, nós trabalhamos juntos no apoio aqui. Então, é para os alunos conseguirem colocar o que eles aprendem em sala de aula num uso real fora da sala de aula. O que acontece muitas vezes nas aulas de língua é tudo aquilo que o aluno escreve, que ele fala, que ele faz, só o professor que vê. Ninguém nunca mais ia ver isso. Inclusive, eu convido vocês também que eu tenho a revista do programa de português da Universidade de Chicago, que chama Veranda, a revista Veranda. Posso deixar o link aqui depois para quem quiser ver. Sim. Então, o que os alunos escrevem de trabalhos finais, fazem análise de filme. O Central do Brasil tem lá. O aluno quis fazer, olha, gostei muito, queria escrever uma resenha. Escreveu a resenha e publicou. Porque ele não quer que eu seja a única pessoa. Ele tá com aquilo tudo dentro dele, é um filme que mexeu com ele, e por meio da língua, é isso que eu falo, por meio da língua, ele quis abrir para as pessoas o quão bonito foi e quanto ele mexeu. A outra aluna que fez, por exemplo, fez sobre a Ilha da Madeira, porque os antepassados dela vieram de lá, então ela quis escrever, fazer uma investigação e trabalhar com isso. Então a ideia do podcast também é que os alunos coloquem em prática aquilo que eles já fizeram. Então o podcast do Programa de Português da Universidade de Chicago trata com isso, né? Foi feito ano passado a primeira leva de podcast, que é um trabalho, gente, que vai o ano inteiro, basicamente, para fazer aqueles episódios, né?
que tem a preparação linguística, a preparação do conteúdo. Então, eles fizeram entrevistas para saber como que é o gênero do podcast, como que fazer quando tem esse silêncio desconfortável, se errou, como que faz, como que volta, como fazer perguntas, porque eles estavam trabalhando numa língua estrangeira para eles. Sim. Né? E também para conhecer a comunidade. Então, tem isso que eu falei, de conhecer a comunidade, trazer mais próximo, porque é uma entrevista, aquela história do podcast, uma entrevista conversando aqui e ali. Então, foi essa a ideia, e tá aí o podcast no ar para vocês escutarem. Tem a revista também com vídeos, desenhos, artes dos alunos, resenhas, tá tudo aí, porque o meu trabalho, hein? Eu adoro o meu trabalho, gente. Os alunos fazem tanta coisa incrível, que seria muito triste eu não compartilhar isso com o mundo. Com certeza. Os outros falantes de português vão ficar muito felizes em ver, olha, é isso que eles enxergam da nossa cultura. É assim que eles enxergam esse filme, eu também enxerguei isso. Esse aluno foi visitar São Paulo, viu isso, que eu também vi a vida inteira, mas pela perspectiva dessa pessoa, dele, né? Exato. Então, tá tudo lá. É porque a ideia é compartilhar com todo mundo isso, porque vocês também fazem parte. Os professores não são os únicos que detêm a língua portuguesa, todo mundo que tem, né? A cultura não é só minha, só que assim, eu tô dando o meu ponto de vista sempre, tento ser o mais imparcial possível, mas é a minha experiência, a minha vivência. Colocando lá, todo mundo pode ver, todo mundo pode ou se incomodar ou gostar, mas tá ali para todo mundo e é o que os alunos estão aprendendo. Então, é uma coisa social aí, não tá só fechada na universidade, que é a ideia, né? Sempre abrir para a comunidade. Muito legal, legal demais. Quem ainda não ouviu, fala o nome do podcast aí de novo. E Chicago Portuguese Podcast, né? Isso, tá lá. Vai Spotify, vai lá. Exato, no Spotify também, exato. Então... Se fosse só para deixar uma última dica para os brasileiros, aquilo que eu sempre falo, né? Não fale não para você. Vai atrás, porque às vezes a gente se fala não, acho que é difícil, acho que eu nunca vou ser aceito nessa universidade, esse programa não é para mim, eu não vou conseguir. Não fale não para você. Deixa a universidade falar, se ele achar que você não tem, tudo bem, acontece, vida que segue, você aprende com isso, se prepara para uma outra vez. Mas muitas vezes nós achamos, porque eu achava que esse programa que eu fiz da Fulbright há 12 anos, lá na primeira vez que eu vim, eu não tinha qualificação de fazer. Eu falei, acho que não é para mim. Mas pelo sim, pelo não, deixa eu mandar a minha inscrição. Tô aqui 13 anos depois falando com vocês. Então, né, ainda bem que eu não me falei esse não. Ainda bem que eu não me falei esse não lá atrás, que eles acreditaram em mim. Eu achei que eu não ia dar conta. Estou dando conta até hoje, né? Os trancos e barrancos a gente vai. Então, se alguém for brasileiro e quiser ou estudar nos Estados Unidos, ou já está nos Estados Unidos, quer continuar, quer avançar, vai atrás, porque pode dar muito certo para você. Você só vai saber se você for atrás e fizer. Existem possibilidades de conseguir tudo aquilo que a gente quer e não se fale não. Vai que vai dar certo. Então, Juliano, nós chegamos no momento do podcast onde não tem como escapar. Todo mundo que vem aqui tem que responder essa pergunta. E precisa pensar bastante para responder. A pergunta é: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro e por quê? Ixi, Fernanda, essa pergunta pode ser difícil para muita gente, mas para mim, eu acho que ela é muito fácil. Assim como eu tentei deixar claro, né, ao longo da nossa conversa, o meu trabalho é ser brasileiro. O meu trabalho é compartilhar com as pessoas o que é ser brasileiro, tudo isso que nós somos, cada um individualmente, mas que acaba formando esse todo que é ser brasileiro. Então, não tinha como ser outra resposta. Muito mais brasileiro, é muito mais parte do que eu sou hoje em dia do que foi há muito tempo atrás, mesmo quando eu morava no Brasil. Nossa, que legal. Eu já imaginava essa resposta, porque se a pessoa se tornou profissional ser brasileiro, né, não tem outra explicação. Juliano, olha, essa conversa toda foi tão esclarecedora, tão gostosa, esse papo foi tão divertido até, né? Você é uma pessoa fantástica, mas assim, estamos encaminhando para o fim, mas antes disso, eu queria que você deixasse aqui, se pensasse assim, tivesse uma máquina do tempo, e aí você pudesse voltar lá atrás e falar para o Juliano, antes de imigrar, um conselho daqueles assim que te fizesse sacudir, o que você diria para você mesmo? Nossa, olha, e foi tempo, hein? Se eu pudesse voltar pro Juliano lá de trás e falar, Juliano, olha,
aproveita, porque vai passar muito rápido, parece que é muito tempo, parece que você fez muita coisa, mas logo vai passar assim, ó, num piscar de olhos, aproveita cada segundo e aproveita muito mais, porque eu sei que eu aproveitei, mas aproveita muito mais, porque você vai olhar para trás e falar, nossa, mas eu já fiz tudo isso e parece que foi ontem que eu vim. Então, aproveita cada segundo, porque vai passar muito rápido. Eu acho que é uma coisa que talvez muitos de nós, né, possamos nos entender, relacionar, que assim, o tempo voa. Fora do país, o tempo voa. Você vê, nossa, eu já estou aqui há tanto tempo, 13 anos, como eu disse, e só está contando cada vez mais. Então, assim, aproveita, porque vai passar muito, muito mais rápido do que a gente já tem ideia. Ai, legal. Se joga, né? Sim, se joga e vai. As oportunidades vão aparecer, agarra cada uma delas, faça o melhor que você puder, porque vai dar certo. No fim vai dar tudo certo. Que bom. Obrigada, Juliano. Queria agradecer demais a sua participação, dizer que as informações que você trouxe são super relevantes para a comunidade, vão ajudar bastante. E obrigada, né, por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Fernanda, Clarissa, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter me recebido. Espero ter ajudado bastante gente aí que tem dúvidas, que estava inseguro se devia, se não devia. Eu sempre digo, vai atrás. É o trabalho deles falarem não para você, não o seu trabalho fala não para você, se negar as oportunidades. Vai que elas estão aí e vai dar tudo certo. A gente tem o nosso jeitinho, essa luz que guia, que ilumina o brasileiro. Vai atrás, gente. Muito obrigado mesmo. Ai, que legal. Obrigada demais. Eu queria que você deixasse, então, seus contatos, como que as pessoas entram em contato com você, como elas te acham, como é que funciona. Deixa aí pra gente. Então, o meu nome, né, pode me procurar pelo nome, Juliano Sacomani, Sacomani com 2 Cs, ou então pode mandar um e-mail para mim no trabalho, a gente conversa, que é jsacomani, de novo, Sacomani com 2 Cs, @uchicago.edu, aqui da Universidade de Chicago, então é uchicago.edu, de educação. Pode me escrever, eu vou ficar muito feliz de ajudar as pessoas que estiverem nesse processo aí, que parece muito difícil, tem algumas barreirinhas, mas nada que o brasileiro já não tenha dado conta em algum momento na vida. Vai dar certo para todo mundo. Gente, então o De Casa vai ficando por aqui, mas antes vou deixar os meus recados. Lembra de clicar no sininho, compartilhar, se inscrever no canal, divulgar, ajuda sim o canal com aquela força. Clássica, você tem recados, né? Sim, tem também, Fê. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok. Vai lá no Spotify, temos a playlist maravilhosa chamada Inspirações, então a música de hoje vai estar lá em breve. Então corre, siga a gente, e pra gente ter certeza que você chegou e assistiu esse episódio completo, coloca pra gente aí nos comentários a hashtag Estudar Fora. É isso. Então o De Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Vou de casa. Vou de casa.